Eu queria então comentar com você hoje, você que está me ouvindo, o que fazer, o que as empresas, uma pequena e média empresa, pode fazer para vencer no mundo competitivo, globalizado, etc. Qual é o segredo que a gente tem visto nas empresas de sucesso, pequenas e médias, neste Brasil todo, e vou dizer a vocês, no mundo todo? Eu queria chamar muito a atenção de você a sua atenção para duas coisas que eu tenho visto, trabalhado, analisado, pesquisado e admirado nessas empresas de sucesso. Primeira coisa, são empresas simples. Prestem atenção, não é o simples lá do imposto, não. São empresas que fazem as coisas com simplicidade, com pessoas simples, não são arrogantes, são pessoas que põem a mão na massa, são pessoas, sabe, as chefias conversam com a subordinação, não tem soberba, sabe, elas não falam português escorreito, não falam assim empoladamente, não complicam, são empresas simples, fazem aquilo que tem que fazer, que deve ser feito de maneira muito simples. Gente, as empresas de sucesso no Brasil, pequenas e médias, principalmente médias, e de médias para grandes, né? Que eu tenho visto, que tenho conhecido e tenho estudado, elas primam por essa simplicidade. É incrível, gente, os diretores são pessoas simples. As secretárias são pessoas agradáveis, simples. Geralmente essas empresas, né, que me perdoem os paulistanos, né, estão um pouco no interior do Brasil. Né, que me perdoem os homens das grandes capitais, estão no interior do Brasil, pequenas cidades, onde a família também é uma estrutura muito sólida, onde as pessoas são pessoas normais, ninguém quer aparecer em cima do outro, ninguém quer humilhar o outro, ninguém quer, entendeu? Quer dizer, ninguém para subir precisa pisar no outro, sabe? Onde a atividade em grupo, onde a atividade assim das pessoas, o que a gente chama de teamwork, etc., ela ocorre pela naturalidade e simplicidade das pessoas. Onde se pega o telefone e fala, oi, seu Zé, faz isso, faz aquilo, veja lá, aquela empresa lá não está pagando a gente, vai lá, pergunta lá para eles por que não está pagando, vê o que pode. É mais simples. Isto eu tenho visto com uma gente, e olha, às vezes a gente pensa, né, que a sofisticação, né, que o nosso escritório na Avenida Paulista é uma coisa importante. Às vezes não é nesse Brasil. Sabe, às vezes mais importante é você ter pessoas realmente comprometidas com você. Sabe, pessoas comprometidas com a sua marca. Aquelas pessoas que, sabe, que têm orgulho. Gente, não adianta você ter na sua empresa verdadeiras, como a gente chama, aves de rapina, verdadeiras águias, né, que estão ali espreitando para aproveitar, Cuidado. Não é cuidado. A gente tem visto, por exemplo, empresas, eu vi uma enorme empresa brasileira, de enorme sucesso do interior, né? Está entre as 50 maiores empresas brasileiras. Dentre os memorandos, às vezes, não eram escritos com um português muito correto, não. Sabe, as pessoas quando falam assim de uma forma muito simples, com uma gíria, mas a empresa vende que nem água. Faz produtos de uma qualidade incrível, todo mundo vem do exterior e elogia, sabe? É diferente, né, dessa empáfia, cuidado. Não é cuidado com isso, cuidado com a arrogância do sucesso. Isso daí é uma coisa que a gente precisa tomar realmente muito cuidado. Então, a primeira coisa que eu queria dizer a você, né, que está me ouvindo, que na minha opinião, um dos maiores segredos do sucesso está na simplicidade. Métodos, sistemas simples, né, e pessoas simples. Pessoas que falam o que as outras pessoas entendem. Pessoas que olham no olho.
Sabe, pessoas que não têm muito o que esconder, pessoas emocionalmente equilibradas, sabe, pessoas que têm uma vida normal. Essas pessoas fazem. E às vezes, eu quero contar uma coisa para vocês, a gente vai nessas empresas e quer descobrir a razão do sucesso, né? E você vê, porque a frota de caminhões é tal, porque o sistema do computador é tal. Tudo isso realmente é verdade, ajuda, né? Os caminhões são muito bons, eles têm tudo um sistema de computação sofisticado, tudo isso. Mas as pessoas é que fazem a diferença. E você vai lá, você fala, este homem está aqui conosco há 20 e poucos anos, ele é que vai não sei o quê, ele de madrugada, domingo, todo mundo ali, entendeu? A simplicidade, o olho no olho, o boca a boca, o falar. Isso tudo é o que a gente tem visto, né, como uma das razões do sucesso. Vamos ver outras, né, no segundo bloco. Uma outra razão do sucesso dessas empresas que a gente tem visto, empresas às vezes um pouco anônimas, não é nenhuma dessas grandonas, mas que tem um sucesso enorme, sabe o que é? O foco. Gente, eu me bato sobre isso, eu falo isso em todo lugar. A empresa precisa ter foco. A missão da empresa, todo mundo sabe qual é. Missão de qualquer empresa é dar retorno para o acionista, fazer produtos de qualidade, prestar serviços de qualidade, respeitar o meio ambiente, respeitar os colaboradores, tudo isso. Essa é a missão de qualquer empresa no mundo, né? Então, isso é obrigação da empresa ter. A grande diferença do sucesso são empresas que têm foco. O que é foco, gente? Foco é aquela luz que ilumina mais uma coisa que está no foco. Ela não deixa de iluminar um pouco o que está em volta, mas ela ilumina mais uma coisa. O que é um foco numa empresa? É onde eu, como empresa, eu como funcionário, como diretor, como gerente, como acionista, etc., onde nós todos devemos concentrar mais ou menos de 70% a 80% da nossa energia. O que eu chamo de energia? Dinheiro, recursos material, tempo. Onde eu devo me concentrar mais? Eu vou dar um exemplo, gente. Se eu quiser na sua cidade, você que está me ouvindo, por exemplo aí, né? Se eu quiser na sua cidade comer um bom peixe, você vai me indicar um restaurante. Se eu quiser na sua cidade comer uma boa picanha, uma carne, uma costela, você talvez me indique uma churrascaria, que é outro restaurante. Gente, é claro que se eu for na churrascaria, pode ser que tenha peixe lá. Como pode ser que tenha uma picanha, um alcatre, um filé mignon, no restaurante especializado em peixe. Mas o foco é peixe num e churrasco no outro. O que eu não posso é perder esse foco. Eu sempre digo isso, qual é o foco? O foco é aquilo que define você e a sua empresa na cabeça do seu mercado, na cabeça, no coração do seu consumidor. Quando você fala, por exemplo, eu quero comer uma carne, você lembra daquela churrascaria mais do que de qualquer outra ou de qualquer outro restaurante. Quando fala em peixe, você lembra imediatamente daquele restaurante de peixe. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, qual é o maior risco que tem? É você não ser bom em nada, é você ser mais ou menos em tudo. Eu digo sempre isso. É preferível ter gente que te odeie e gente que te ame, do que todo mundo achar você mais ou menos. É preferível ter gente que odeie a sua loja a ponto de atravessar a calçada para ir do outro lado, eu já disse isso aqui uma vez, né, já disse isso várias vezes em outros vídeos, em outras, né, palestras que eu dei, etc., do que pessoas que mudem de calçada quando passam a sua loja, né, pessoas que amem a sua loja a ponto de só comprar de você, do que todo mundo achar a sua loja mais ou menos. Então, gente, o foco é importante. O que eu vejo nas empresas? Qual é o problema que eu vejo? Sabe qual é? Eu acho que devia ir para o Mercosul, não, vamos para o Nordeste, não, eu acho que devia fazer isso, eu acho que devia ter cliente. Falta de foco. Então, você vê que as pessoas são meio perdidas. Aquela loja, você entra, é meio perdido, você não sabe se é roupa infantil, se é roupa... Tem de tudo. Quando tem de tudo, não é? Que é um bazar que a gente chama, você acaba não tendo nada na cabeça do consumidor. Você acaba não tendo uma marca
E você como médico é a mesma coisa, você como dentista é a mesma coisa, você como advogado, você é advogado bom no quê? Você é médico bom no quê? Você é dentista bom no quê? Entendeu? É sempre assim. Vejam, o próprio jogador, né? Ele tem uma posição, o que é? O foco dele, não adianta. Né? É raro você encontrar, por exemplo, o goleiro marca bem, joga no gol tudo bem, pode jogar no gol e na área, pode, né? Mas é uma exceção que confirma a regra de que toda regra tem exceção. E qual é o certo? É você ser o melhor na sua posição. Então, outra coisa que eu vejo além da simplicidade é o foco. Elas sabem o que elas querem. E sabe o que acontece? Veja que coisa bonita de ver. Ela não se preocupa com a sua concorrente que está perdendo o foco. Porque o que a gente, às vezes, que é de vendas, que é da área comercial, na empresa da gente, fica apavorado. Fala assim, ai, pelo amor de Deus, aquele concorrente nosso que fabricava móveis, não sei de que tipo, agora está fazendo mais isto, mais aquilo, abriu outro. Deixe. Você vai fazer aquilo que você sabe fazer. Você vai se especializar cada vez mais. Você vai ter foco cada vez melhor. Você vai vender mais aquilo que você sabe fazer melhor. Entendeu? Quer dizer, não adianta, gente, se você é bom, se a sua empresa é boa numa coisa, aumente o mercado naquela coisa. Ah, mas não é um risco? Não é sempre assim. Eu não estou dizendo para você ser uma coisa única, mas você tenha foco. Veja as coisas que têm uma certa, que a gente chama de sinergia, ou seja, uma certa relação com aquilo que você já é bom e que você pode ampliar, estender um pouquinho, mas não se perca. Não queira abraçar o mundo com as pernas, né? Não queira ser excelente em tudo, ninguém é excelente em tudo, assim como ninguém agrada a todo mundo em todo o tempo. Você vai ter sempre gente contra você, sempre gente se opondo a você, sempre gente achando que você é charlatão, que você não presta, que o seu preço é muito caro, que sempre você vai ter. Assim como você vai ter as pessoas que vão preferir você, né, que vão acreditar em você. Esse é o mundo, né? Não tem todo mundo igual. Né? Mas a empresa, quando ela tem foco, o que acontece? O mercado identifica aquela empresa, aquele profissional, né, aquela pessoa, e procura e busca na hora certa. E faz o boca a boca na hora certa. Né? Então, simplicidade é a primeira coisa, foco a segunda coisa. E qual é a terceira coisa que eu gostaria de comentar com vocês sobre empresas simples, com foco e que têm sucesso? Elas têm, minha gente, um excepcional, o que eu chamaria, que agora é bonito de chamar, né, marketing de relacionamento. Sabe o que é isso? Essas empresas são gostosas, leves, agradáveis para se relacionar com elas. Então eu queria também chamar a atenção de você para uma coisa que eu sempre falo, que é a seguinte: eu não sou cliente de uma empresa, eu sou cliente de pessoas. Eu não sou cliente de uma corporação, eu sou cliente daquela balconista, daquela telefonista, daquele gerente, daquele atendente. Não é? Eu não sou cliente de um hospital, eu sou cliente daquele médico, daquela enfermeira, daquela atendente de enfermagem, não é verdade? Eu não sou cliente de uma transportadora, eu sou cliente daquele motorista do caminhão que leva, do sujeito que... Aí é que está. Essas empresas de sucesso, elas têm pessoas excelentes e conseguem fazer, porque são simples, um bom relacionamento. Sabe, eu fico bobo de ver, gente, eu vejo essas empresas simples, não é que, de um enorme sucesso que eu estou falando, empresas principalmente do interior, sabe o que eu noto? Gente, o diretor, o gerente, o presidente, o que esse pessoal viaja, o que esse pessoal visita de cliente, mas não é visita de cliente como a gente das grandes cidades faz, não. Sabe o que eles vão? Eles vão lá fazer churrasco na casa do cliente. Eles levam uma comidinha, um brindezinho, sabe, umas coisas lá do interior, umas pingazinhas. É impressionante. Eu tenho acompanhado algumas empresas dessas de sucesso,
não é? Essas meio anônimas do interior, que a gente às vezes não conhece, porque a mídia mostra muito as grandes empresas, as grandes multinacionais, as grandes marcas, e a gente pensa que o Brasil é feito só dessas grandes empresas, o que não é verdade. Né? O que eu vejo? O presidente é cozinheiro. O presidente é cozinheiro, ele cozinha. Ele, quando recebe visita na indústria enorme dele, ele que faz o macarrão, ele que faz não sei o quê, ele que faz isso, e o outro serve, o outro não sei o quê. Daí ele né, vai lá fazer churrasco é impressionante. Isso cria o quê? Uma fidelização. Isso cria um relacionamento forte. Onde o cliente liga para o... Mas, professor, isso não é possível. É claro, a gente não quer fazer, não é possível. Quando você não quer, não é nada possível. Imagine que eu vou sair daqui, né, do meu escritório com ar-condicionado e vou lá. Não, a gente diz que não tem tempo para nada. A gente não é que a gente não vai fazer o churrasco, a gente não vai nem comer o churrasco, porque dá de ter alguma coisa lá, sei lá, eu não como essa carne. Mas, e aí como é que faz? Não é? Agora, quando eu vejo, por exemplo, eu vi um presidente levando, por exemplo, frutas, né, que ele diz que é da fazenda lá da família, ou da empresa, ou né, para o outro lá, chega e o outro fala, e aquele vinho que você faz lá na colônia? Esse relacionamento, vejam bem que tem o quê? A simplicidade, o foco e um relacionamento forte. Relacionamento, gente, entre pessoas. Você nota, sabe o que eu noto nessas empresas grandes? Eles conhecem, por exemplo, fábricas que têm a rede de varejistas. Esses presidentes, diretores, gerentes, eles gostam dos seus clientes. Sabe, eles gostam. Eu vi um caso, gente, que eu queria comentar com vocês. Né? Prestem atenção, nós fizemos uma pesquisazinha muito simples e verificamos o seguinte, que momentos mágicos na vida de uma pessoa você, como empresa, pode capitalizar para a sua empresa no marketing de relacionamento, fazer um bom relacionamento. Sabe o que nós vimos? Empresas simples de varejo, por exemplo, lojas, padarias, empresas simples que vendem os produtos nossos. Não é? Um dos momentos mais espetaculares da vida de um casal, do pai e da mãe, é quando o filho entra na faculdade, por exemplo. Não é? Por que quando entra na faculdade? Porque geralmente o pai e a mãe não tiveram condições de estudar muito. De repente o filho entra na faculdade. O que nós vimos? Nós vimos empresas que capitalizam isso. Nós vimos empresas, por exemplo, que parabéns. Agora, qual empresa que faz isso? Nenhuma empresa quase faz. São raras as que fazem, só aquelas que conhecem, que estão lá, que conversam com a Dona Maria, que telefonam para o seu Joaquim, né, que conhecem. Aí sim, e que prestam atenção, que gostam da pessoa, que trabalham no relacionamento, não é relacionamento falso, não é um relacionamento para explorar, não é um relacionamento, como a gente brinca, de multinacional, não, é um relacionamento de gente que gosta, de gente que entende gente, né, de gente que... E isto faz a grande diferença. No Brasil, um país oral, um país simples, não é? Isso faz uma grande diferença. Então, quando, por exemplo, o que eu vi numa concessionária de automóvel, por exemplo, do interior que eu vi, todo carro novo é o dono da revenda que entrega, né, o carro novo junto com todos os gerentes para aquela pessoa, para aquela família que comprou. E se quiser, leva até na casa ou faz uma festa. Mas é o dono que tem. Ah, mas se eu for fazer isso aqui em São Paulo... você não pode, você está ocupado com outras coisas, você não está pensando no cliente. Você está lá, preocupado lá no seu escritório com ar-condicionado, por isso que você não faz. Né? Nem o seu gerente também pode fazer, porque ele se espelha em você. Como você não faz, ele também não faz. E quem entrega o carro novo? É lá o recepcionista, lá da oficina, qualquer um, né? Dá a chave para o sujeito, fala para ele está lá no pátio, é o 32. Isso faz a diferença. Não é? Quer dizer, quando... Gente, eu vou contar para vocês. No Rio Grande do Sul, eu estava agora em Caxias do Sul um tempo desse. Né? Um policial rodoviário me contou a mim mesmo, que a polícia rodoviária lá deles, o que acontece? Quando tem um acidente, eles levam esse acidentado no hospital mais próximo. E a polícia rodoviária fez um convênio, um acordo com uma floricultura. E depois, nos dias seguintes, um dos guardas, né, dos policiais militares, pega uma flor nessa floricultura e leva no hospital para esse acidentado. Gente, o que é isso?
Né? Por quê? Por que não fazer essas coisas? Então, essa diferença do marketing de relacionamento que é fundamental. Então, o que eu queria, terminando, falar a vocês: simplicidade, foco e relacionamento humano. Isto faz a diferença de empresas de sucesso e empresas fracassadas. Pense nisso. Não é? Isto, é claro, a gente está falando, né, respondendo às pessoas que nos perguntam de pequena, de média empresa. Né? Mas será que isso também não vale para a grande empresa? Né? Não vale para o meu consultório pequenininho e também para a grande empresa? A liderança é fundamental. Ninguém nasce líder. Ninguém nasce líder. Né? A gente cria o líder a partir de características especiais, específicas de uma pessoa. A gente precisa, na verdade, ter características, atributos da liderança que eu queria mostrar a vocês nesse programa. Né? A verdade é que o líder pode ser formado desde que ele queira, desde que ele estude, desde que ele entenda das coisas que ele faz. Né? Então, vamos ver os 10 atributos, né, de um líder que eu queria mostrar a vocês aqui, né, no computador, para que a gente comente um a um e veja quais são esses atributos na opinião da gente. Primeiro, o líder, gente, tem uma visão positiva da realidade. O líder sabe enxergar o que eu chamo da parte cheia de um cálice, que tem só meio vinho. Gente, isso é fundamental para o líder. Não há como um líder negador, um líder negativo. Não há como ser um líder, não é? Se ele é para baixo, se ele puxa para trás. Ele tem aquela visão. O líder, na verdade, é a pessoa que tem a visão. Às vezes o como, o grupo pode decidir, mas a visão, não é? Lá, o objetivo lá na frente, a meta, é o líder que tem claro na cabeça. Esta coisa da visão positiva da realidade, do ser possível, é possível. O líder não é aquele que a gente fala, vamos fazer um piquenique, ele fala, vai chover. Como que ele pode ser líder? Como que ele pode? Ele tem que fazer as pessoas acreditarem nelas próprias, para que elas o sigam, porque, na verdade, o líder não manda. É uma diferença muito grande entre líder e chefe, não é verdade? Quer dizer, o chefe é chefe porque a hierarquia colocou ele como chefe. Líder não, líder é aquele que eu espontaneamente, de livre e espontânea vontade, sigo, porque acredito na visão dele. Então, o primeiro atributo de um líder é esse, gente, uma visão positiva da realidade. Não é isso? O líder sabe enxergar essa parte cheia do copo. Este é o primeiro atributo. Vamos ver o segundo atributo de um líder, gente. O segundo atributo é o seguinte: ele tem objetivo claro, não é? Ele sabe bem, o líder sabe exatamente onde ele quer chegar, ele não titubeia, ele tem o objetivo claro. Ele vê a parte positiva da realidade e ele tem um objetivo claro. Ele sabe exatamente onde ele quer chegar. Gente, ninguém pode pedalar com entusiasmo sem saber para onde quer ir. Não é verdade? Quer dizer, note você que o líder tem que ter essa capacidade de ter claro na cabeça para onde ele vai, onde ele quer chegar. E isto é uma coisa que às vezes as pessoas não têm. Eu vejo, por exemplo, empresários, empresas, eu vejo, por exemplo, pessoas, né, que querem ser, mas eles não têm claros os objetivos, as pessoas, os subordinados deles ficam meio perdidos. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora é isso que tem que fazer, outra hora não é isso. Vocês já viram, por exemplo, numa empresa, né, numa empresa líder, por exemplo, a história do atendimento ao cliente? Não adianta eu falar, gente, precisa atender bem o cliente, se eu não atendo, se eu não dou exemplo. Uma hora pode, outra hora não pode, uma hora eu sou elogiado por uma atitude que fiz, no dia seguinte eu sou o quê? Punido pela mesma atitude, não é porque mudou o cliente ou porque mudou a pessoa só. Gente, a gente tem que ter esse objetivo claro, para onde nós queremos, qual é o vencer nosso, para que as pessoas tenham isso claramente na cabeça também. Então, este é o segundo atributo, né, de um líder. Gente, objetivo claro e bem definido. Quando eu digo claro, quer dizer, todo mundo entende o objetivo qual é. Todo mundo consegue compreender o objetivo. E bem definido.
Não é mais ou menos, não é um pouco assim, depende, não pode. Então, esse é o segundo atributo que a gente estuda, né, para um líder. Ter objetivo claro, ele sabe exatamente onde quer chegar. E o terceiro, né, atributo é um grande poder de comunicação. O líder comunica seus objetivos e metas com simplicidade e clareza. Gente, não adianta você ter objetivos claros, você precisa comunicar aos seus liderados. E o poder de comunicação do líder é um dos fatores mais essenciais do sucesso na liderança de um líder. Pode ver, gente, vejam lá os líderes maus, como a gente chama, Hitler, sei lá, os líderes bons, Luther King, são bons comunicadores. Não adianta você ter uma ideia boa na cabeça se você não for capaz de comunicar. E comunicar não é só fazer discurso, comunicar não é só... Comunicar é, na verdade, passar o entusiasmo, passar a crença, passar aquela vontade para que as pessoas tenham vontade de seguir você, de seguir aquela ideia. Não é? Então, o poder, a comunicação pode ser oral, pode ser escrita, mas principalmente no Brasil, que o homem é oral e auditivo, a comunicação oral, falar com as pessoas, motivá-las, mostrar os motivos pelos quais ela deve seguir aquele caminho, deve me acompanhar naquele objetivo, deve acompanhar o seu grupo. Gente, cuidado, os maiores problemas que a gente vê hoje numa empresa, pode reparar, são problemas de comunicação. Aquela rádio peão é um problema de comunicação. Aquela fofoca no refeitório é problema de comunicação. A greve é um problema de comunicação. Vejam, prestem bem atenção que o líder, para ser líder, cada vez mais ele precisa ter a consciência da importância de comunicar os seus objetivos claros, de maneira simples, direta aos seus liderados. Quarto atributo, não é, de um líder, vejam bem, é a empatia. O líder coloca-se no lugar de seus liderados e tem a capacidade de sentir o que eles sentem. Né? A gente tem um ditado assim, vestir a camisa do outro, os americanos dizem calçar o sapato do outro, para sentir onde aperta o calo, não é verdade? Quer dizer, então, o que é empatia? Quando eu digo eu me empatizo, eu tenho simpatia, quer dizer, eu sou capaz de sentir o que o outro sente, eu sou capaz de me colocar no lugar do outro. E o líder tem essa grande capacidade empática. Ele se coloca no lugar do cliente, ele se coloca no lugar do seu liderado. Ele sabe e sente como o seu liderado sente, como o seu liderado está compreendendo. Ele tem essa capacidade de sair de onde está e ser um seu liderado. E olhar para si como líder, como se fosse um liderado. E daí sim, ele vai respeitar as características individuais de cada liderado. Ele vai, na verdade, aproveitar, vai utilizar, vai potencializar a capacidade de cada um, as características individuais de cada um dos seus liderados. E isto faz dele um líder. Por quê? Porque o líder empático, a pessoa, né, que se coloca no lugar da gente, que sente como a gente sente, é uma pessoa que compreende a gente. E o fato, gente, do líder ter essa grande capacidade de empatia, faz com que ele consiga, sabe o quê? Puxar o seu liderado para cima. Ou seja, sugar do seu liderado, no bom sentido, aquilo que ele é capaz de dar. Porque o grande problema do liderado é quando o líder é frouxo, quando o líder é morno, quando o líder, na verdade, não exige de mim tudo que eu posso dar. Não é? Então, quando o líder tem essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do seu subordinado, ele sabe exatamente qual o ponto forte daquele subordinado, daquele seu liderado, e começa a puxar pelo ponto forte, fazendo com que aquela pessoa cresça, se desenvolva, sinta-se cada vez melhor. Gente, o liderado tem que sentir-se crescendo cada vez melhor, cada vez mais animado, cada vez mais entusiasmado ao seguir aquele líder, ao seguir aquela ideia, ao fazer aquele trabalho, né, que está sendo solicitado para ele. Essa, portanto, é a quarta dica, é a empatia. O líder coloca-se no lugar de seus liderados e sente o que eles sentem. Vamos para a quinta dica, gente. Prestem atenção, veja que interessante.
Ele sabe, o líder, a diferença entre delegar e abdicar. O líder delega, não abdica. Ah, isso eu quero falar para vocês. Sabe a diferença entre delegar e abdicar? Delegar sou eu chegar para o meu pessoal, né, para os meus liderados e dizer, gente, a tarefa é de vocês. Nós vamos fazer isso, a tarefa é de vocês. Vocês vão fazer. Agora, conte comigo. Se tiver alguma dúvida, me ligue. Eu estou sempre à disposição. Eu estou com vocês. Vamos lá. Né? Vamos. E a cada momento, eles têm a responsabilidade. Ou seja, o que é a responsabilidade? É quem responde por. Eles respondem por aquilo. Mas eu estou junto. O líder está junto, mas a responsabilidade é deles. E se eles precisarem de mim, eu estou ali para ajudar. Eu estou ali para orientar, para liderar o processo. Isto é delegar. Eu delego, não é? Mas estou junto. Você é o responsável, mas eu estou junto com você. E você sabe e sente essa confiança. O que é abdicar? Abdicar é jogar você na fogueira. É abdicar. É falar, por exemplo, olha, se virem, a responsabilidade é sua. Agora é com você, não estou nem aí. E eu estou vendo como líder, entre aspas, não é? A coisa não dando certo, o meu subordinado fazendo a coisa mais ou menos errada, e eu fico assim, você vai ver no fim, depois nós conversamos, continue. E chega na hora da reunião, no final, eu viro a mesa e digo, eu sabia que você era um incapaz, que você não era capaz. Gente, não é assim. Isso é abdicar. Abdicar é soltar o outro na fogueira. Olha, nem fale comigo, não conte comigo. Agora, tá na sua mão, meu nego, não quero saber, não. Você que se vire, você que ache, você... Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quer dizer, abdicar é jogar o outro numa situação de constrangimento.